Oi pessoal, boa tarde. Estamos começando, agora sim, mais um quadro de Ayurveda como um caminho para o florescimento humano. Então eu sou Marcele Machado, docente da pós-graduação do Instituto Naradeva Shala em Ayurveda e estou aqui fazendo parte desse quadro que acontece todas as terças-feiras, das 14 até por volta das 14h30, onde nós vamos falando dessa perspectiva do olhar do Ayurveda e a correlação da teoria do florescimento humano, uma vertente da psicologia positiva que nos mostra que podemos evoluir de uma vida boa para uma vida engajada, dessa vida engajada, uma vida significativa e alcançarmos uma vida de realizações. Nos primeiros encontros, nós falamos sobre as 6 primeiras emoções, as 6 emoções básicas, trabalhando o aspecto da vida boa, desse primeiro contexto de cultivar emoções positivas, independente se eu sinto uma emoção de raiva, de alegria ou de tristeza, a minha perspectiva, o meu olhar perante essas emoções diferencia o meu grau de positividade, de criatividade, de apreciação, até mesmo para desenvolver soluções. Então, hoje nós entraremos no segundo eixo, que é o eixo da vida engajada. Quando a gente fala de vida engajada, nós estamos falando de trabalho engajado. Trabalho como um sacro ofício e não um sacrifício. Aquilo que naturalmente você tem como habilidade inata, como competências que você vem desenvolvendo e que muitas vezes percebe ter facilidade, e isso se torna uma vocação, uma profissão. Esse seria o cenário ideal. Pode ser que esse não seja esse o cenário que você vivencia, talvez por diversas condições do meio do seu cenário de vida atual, mas é possível transformar mesmo hoje um sacrifício, ou seja, um trabalho que esteja muito custoso, numa estratégia ou alguns direcionamentos para executar aquele trabalho, aquela ação com mais precisão, com uma otimização do tempo, de forma com que você não exclua, simplesmente inclua todas as possibilidades de desenvolver aquela tarefa, observando que o tempo pode estar a seu favor. Quando a gente fala de vida engajada, a gente está falando de flow, de estado de fluxo. E o que é esse estado de fluxo? É quando estamos tão envolvidos com algo que podemos dizer até que estamos apaixonados pelo que estamos fazendo, que perdemos a noção do tempo. As pesquisas demonstram que as pessoas entram diariamente em estado de flow lendo livros. Na leitura é onde a gente realmente deixa a nossa imaginação fluir e ali a gente emerge numa história. Em tempos mais remotos, mais contemporâneos, a gente tem as redes sociais, mas nem sempre a rede social te traz um estado de fluxo produtivo, ou seja, um engajamento com um conteúdo de qualidade e muitas vezes acaba sendo uma rota, uma fuga para a distração. E nessa perspectiva de vida engajada, o que a gente vai tentar descobrir ou perceber? Qual é a nossa paixão, o nosso amor de trabalho na nossa vida? E como executar essas tarefas com alto engajamento, com alto envolvimento? Então, quando a gente sai do primeiro estado, que foi o estado denominado de vida boa, ou seja, um estado onde eu já passei pela fase de alfabetização emocional, eu reconheço quando eu tenho um estado de medo, um estado de aversão, um estado de tristeza, um estado de alegria, quando eu sinto raiva, eu me reconheço nessas emoções. E ao me reconhecer nessas emoções, eu consigo lapidar a forma com que eu reajo à vida. E desta forma, entende-se na perspectiva da psicologia positiva que a gente começa a vivenciar esse estado de vida boa. O que seria essa vida boa? A gente se torna uma pessoa mais fácil de conviver, uma pessoa mais adaptável, mais maleável para as circunstâncias que não saem exatamente como nós previmos. Quando a gente entra nesse espaço de vida engajada,
eu já estou cultivando uma certa adaptabilidade de convivência. E é a hora que eu vou procurar executar as atividades da minha vida, independente de qual setor for, com um maior grau de comprometimento, de envolvimento, para que esta tarefa tenha a sua meta alcançada, seja concluída de forma que eu também mantenha a minha vitalidade. Isso está diretamente relacionado ao Ayurveda. Não é incluir ou excluir, é me conhecer para reconhecer os meus limites, os meus potenciais e encontrar dentro dos meus potenciais formas de executar essas tarefas. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou virar a minha tela para que a gente acompanhe um pouquinho essa metodologia. Então, aqui tem uma escala. Deixa eu colocar aqui, que fica mais fácil da gente compreender. E essa escala, vocês estão vendo que na barra inferior está escrito habilidades e na barra lateral superior está escrito desafios. O que é essa teoria do flow, essa teoria do fluxo? Ela foi descoberta pelo Mihaly, observando por que algumas pessoas na vida ficam tão engajadas, amam tanto o que fazem. O que diferencia essa pessoa que ama tanto o seu trabalho e aquilo que faz das pessoas que não têm esse envolvimento tão alto? E ele desenvolveu essa teoria chamada teoria do estado de flow, do estado de fluxo, onde ao observar essa teoria, ele observa que para que as pessoas entrem nesse estado de fluxo, deve haver um percentual intrínseco, ou seja, uma intersecção entre a habilidade e o desafio. O que significa isso na prática? Eu devo conhecer aquilo que eu estou fazendo e devo me sentir desafiada daquilo que eu estou fazendo. Um exemplo simples, a própria live do Instagram. A cada vez que estamos fazendo uma live, acredito se tem algum participante aqui que também, nesse momento, em tempo de pandemia, começou a usar este recurso, no começo, talvez não tinha muitas habilidades e considerava o desafio muito alto. À medida que vamos praticando, vamos ganhando habilidade e esse desafio vai ficando cada vez mais gostoso, mais divertido. Ou seja, essa é a primeira live que eu estou compartilhando uma imagem em vídeo de tela. À medida que eu fui ganhando habilidade, vou procurando formas de engajar vocês e demonstrar com outros recursos as explicações, as teorias. Na vida, tudo que a gente começa a aprender, eu quero começar a cozinhar. Então eu começo tendo talvez baixíssima habilidade e é um desafio enorme começar a preparar o alimento seguindo uma receita, orientações de temperatura. À medida que eu vou praticando frequentemente, eu vou entrando num estado onde essa habilidade e esse desafio, quando eles fluem simultaneamente, eu entro no estado de flow. Ou seja, quando que eu percebo esse estado de flow? Quando eu tenho essa intersecção, eu já consigo preparar uma refeição, onde eu tenho desafio, vou incrementando novas receitas, novas atividades e tem uma sinergia entre a capacidade que eu tenho para executar isto e o desafio que é proposto. O que acontece na nossa vida frequentemente? Nós temos muitas vezes pouca habilidade para executar alguma tarefa e o desafio se torna muito alto. Todos nós, acredito que todos nós, vivenciamos nessa transição de termos que nos descobrir nas telas e nos reinventar nos meios digitais novas habilidades. Essas habilidades, elas surgem uma vez que trabalhávamos em equipe, onde todos estavam próximos e um podia recorrer ao outro para perguntar algo e de repente eu tenho que encontrar outros meios, como por exemplo o WhatsApp, para fazer essa comunicação, o próprio e-mail, onde de novo estamos recorrendo à documentação de etapa por etapa
de alguma informação, algo que antes era falado, agora é necessário documentar. E nos encontramos num momento onde talvez aquelas habilidades, essas habilidades de recursos tecnológicos não eram tão aprimoradas e o desafio muito alto. Se isso se mantém, se eu não tenho pessoas que me deem apoio, a própria internet como um recurso do YouTube, entre outras ferramentas para me dar suporte, com o passar do tempo, eu entro nesse estado de ansiedade e estresse, porque eu tenho pouca habilidade para a atividade que estão me solicitando. Transição diária nas empresas, a vida toda ou durante a maior parte da minha carreira profissional, eu trabalhava em determinado setor, por exemplo, setor de vendas, e de repente me colocam num setor de marketing. Marketing e vendas até está próximo. Vamos pensar um setor que, mesmo assim, tem uma linguagem um pouco diferente. Um setor de marketing envolvendo comunicação nas redes sociais, preparação de folder, comunicação de mídias digitais. Uma área um pouco diferente do que eu fazia. Ou seja, a minha habilidade ela é baixa e o desafio é muito alto. Quando isso se mantém, naturalmente é criado um estado de ansiedade, um estado de estresse. O mesmo ocorre no oposto. Quando eu tenho muita habilidade, eu já sei o que fazer, eu tenho facilidade em executar essa tarefa, porém eu não sou estimulado, eu não tenho desafios, eu não tenho provocações para melhorar, para crescer, para me desenvolver. Com o passar do tempo, eu entro num estado de tédio ou de apatia. Todas as atividades da nossa vida, a gente consegue perceber, eu vou voltar a tela aqui para mim, todas as atividades da nossa vida a gente consegue perceber que flui e ter essa sensação de que a nossa vida está fluindo quando há essa intersecção entre habilidades e desafios. Isso funciona no meu trabalho, na relação que eu tenho com os meus familiares, na comunicação que eu tenho com o meu parceiro ou minha parceira, na comunicação com os meus filhos. Todas as relações na vida, elas se tornam fluida, existe fluxo quando há uma habilidade e um desafio. O desafio da conquista, o desafio de aprimoramento, o desafio de performar, de melhorar, de me tornar uma pessoa cada vez melhor. Quando eu estou numa situação que eu já sei o que fazer, o trabalho é rotineiro, a relação está rotineira, eu tenho muita habilidade, ou seja, eu já estou tão acostumado com isso que está acontecendo e, num outro ponto, eu não consigo me sentir desafiado, eu não percebo estímulo. É hora de pensar em estratégias para que você consiga rever e colocar pimenta, né? Tempero, pimenta, aquecer literalmente e gerar movimento nessa relação. Da mesma forma que a gente faz isso pensando na perspectiva das gunas, sattva, rajas e tamas, onde eu preciso movimentar e eu uso as qualidades de rajas para movimentar não só mentalmente e fisicamente, mas todo o meu entorno. Quando eu penso no meu trabalho, nas minhas relações sociais, muitas vezes eu também tenho que temperar. Se eu tenho muita habilidade, se eu já sei como é que funciona tudo isso, eu preciso propor desafios maiores para minha vida. O outro contraponto também ocorre. Quando que ocorre o outro contraponto? Quando eu não tenho habilidade, eu acabei de entrar numa situação completamente nova, desconfortável, seja no trabalho, seja numa relação amorosa, seja numa amizade, é tudo muito novo, é um cenário completamente novo. Eu tenho pouquíssimas habilidades para lidar com isso e um desafio de entrega muito alto. Como que eu sobrevivo a essa situação? E o professor Mihaly, ele desenvolveu 7 passos e esses 7 passos nos auxiliam a desenvolver uma estratégia de comunicação fluida para que, independente da minha habilidade ou não, eu consiga executar aquilo que me solicitaram. A comunicação, ela é a base dessa intersecção entre habilidades e desafio. E a comunicação, uma comunicação clara e direta, ela permeia
todas as áreas da nossa vida. Então eu vou novamente compartilhar com vocês para a gente passar esses 7 passos. Eu vou virar a tela e vou aumentar um pouquinho para vocês, para que vocês consigam ler e talvez até bater foto, onde o professor Mihaly, ele observa que a primeira tarefa, o primeiro passo para a gente ter engajamento na vida é saber o que fazer, o que eu devo fazer nessa tarefa, o que é essa tarefa e qual é a conduta que eu devo ter. Esse é o primeiro passo. O que é a expectativa do meu parceiro? O que é a expectativa do meu líder? Qual é a expectativa do meu filho? Esse diálogo de saber o que fazer não é só no trabalho, mas é em todas as relações que nós temos, essa comunicação transparente. A partir do momento que eu comunico com o outro e sei o que ele espera de mim, eu atinjo esse primeiro quesito de saber o que fazer. Depois eu preciso saber como fazer. Não é só saber o que fazer, mas como fazer. O como fazer é o desafio de encontrar um método para executar alguma tarefa. Então, se no meu trabalho me passam uma demanda e me falam o que é para fazer, mas não me explicam o como, cabe a mim perguntar a essas lideranças ou às pessoas que já estão nesse local para que me ajudem a desenvolver essa habilidade de realização. Tudo isso permeia a comunicação e como todos nós temos habilidades em algumas coisas e poucas habilidades em outras coisas, cabe aqui reconhecer o meu potencial para que eu possa realizar uma troca nas equipes, em todas as relações que não são só no meu trabalho e na minha casa também. E quando a gente pensa agora nesse movimento de trabalho remoto, escutei a terminologia, inclusive ontem, de trabalho distribuído. E quando a gente muda o mindset de trabalho remoto para trabalho distribuído, ou seja, cada um na sua demanda e na sua esfera, porque nem todos estão nesse trabalho remoto e nem é para todos o trabalho remoto. Quando eu falo não é para todos o trabalho remoto, envolve uma atenção muito maior do que a atenção do movimento presencial e conjunto. Tem pessoas que não se adaptam, observam que é um desafio extremamente alto. Isso gera uma tensão e um estresse que possivelmente, mesmo que possa continuar de forma remota, talvez essa pessoa queira e prefira esse encontro presencial. Isso faz parte do Ayurveda, que não é excludente, muito pelo contrário. O tempo todo o Ayurveda pede e orienta que nós percebemos o que somos, como somos, do que gostamos e tenhamos a capacidade de comunicar isto para fazer aquilo que nos faz bem. No terceiro ponto, saber quão bem se está fazendo. É muito importante pedir o feedback. O quanto as suas atividades diárias, nas suas relações, você se permite receber um feedback, receber um olhar que seja positivo, um olhar que seja negativo, muitas vezes de algo que talvez você não queira escutar ou não goste do posicionamento do outro, mas é extremamente importante para que a gente mantenha engajamento na vida, tenha a vontade de avançar e de se desenvolver, ter a percepção de como estamos desenvolvendo essa atividade. O quarto ponto envolve: tenha desafios ambiciosos, saiba onde você quer chegar. Qual é o seu propósito na execução de qualquer tarefa? Até mesmo quando a gente vai executar atividades do nosso dinacharya, da nossa rotina diária, qual é o propósito de uma oleação? Qual é o propósito do meu banho pela manhã? Qual é a intenção de tudo isso? Desde as pequenas atividades do dia até das atividades mais complexas. Quando eu entendo que a minha contribuição neste projeto faz parte de um todo, porque tem uma comunicação direta e clara, a minha atividade, que ela é pequena, simples e objetiva para mim, quando eu olho no aspecto macro, eu entendo a importância que a minha ação tem para que o todo seja realizado. Isso normalmente tende
a engajar pessoas, a melhorar essa relação de comunicação, de participação e presença de todos. O quinto passo é: utilize os seus melhores recursos pessoais. Uma vez que você entende se você é uma pessoa que tem uma melhor capacidade de habilidade criativa, racional, utilize essas capacidades e comunique aos seus gestores que você tem essa capacidade. Uma vez que você tem uma capacidade de ação, você é muito mais proativo de realização, de pegar para fazer, de fazer acontecer. Comunique que você tem essa habilidade ou demonstre que você funciona desta forma. E os indivíduos que têm aquela capacidade de serem resilientes, de terem aquele movimento de, por mais dificultoso que esteja e seja desafiador, essas pessoas elas relutam e têm força para continuar até que consigam de fato concluir. Aqui eu passei rapidamente fazendo uma aproximação entre os doshas Vata, Pitta e Kapha e as suas relações nas equipes de trabalho. As melhores equipes são as equipes que nós temos pessoas de diversas composições, se a gente pode chamar assim, de elementos, diversas prakritis, podendo trazer seus olhares diferenciados para executar uma ação. No dia a dia, na nossa vida, nem todas as atividades que nós exercemos, elas são atividades prazerosas. Muitas vezes a gente precisa realizar algumas atividades literalmente por obrigação, porque faz parte da nossa incumbência. Até mesmo atividades fora do ambiente de trabalho, as próprias atividades da nossa casa, para manter uma ordem nessa casa, uma disciplina nessa casa, para manter uma ordem conosco mesmo. Todas essas atividades de ordem, de disciplina e de realização, em alguns momentos, são atividades de excelente prazer, de excelência, não só do prazer, mas em termos de satisfação na vida. Em outros momentos, essas atividades não nos trazem satisfação. E aí eu retomo lá no início que a vida engajada, ela está muito diretamente relacionada ao nosso trabalho. E quando a gente fala do nosso trabalho, a gente também vai ter uma relação muito próxima a duas palavras: sacro ofício e sacrifício. E levar uma vida de sacrifício é a intenção do movimento de vida em estado de flow, de vida em estado de fluxo. Aprender a ter mais momentos de fluxo na vida. O que é ter mais momentos de fluxo na vida? É você conseguir realizar atividades onde você perde a noção de tempo, onde você se envolve naquela descoberta, onde você vai procurando informações para desenvolver mais habilidades, para aprender a fazer essa atividade de forma cada vez melhor. E esse envolvimento vai fazendo com que você ganhe em habilidade, aumente esse desafio, melhore a sua performance e se torne cada vez mais engajado com o que você faz. Seja numa atividade extremamente rotineira, como preparar uma refeição, e à medida que você vai preparando a sua própria refeição ou a refeição dos seus familiares diariamente, você vai ganhando habilidades para realizar esse desafio num tempo cada vez menor. Ao ponto que você comece a preparar essa refeição e nem perceba que já está ali uma hora envolvida naquela atividade, porque tem fluxo, tem um estado de perda da percepção de tempo por estar tão envolvido naquela ação. E no nosso trabalho, aquilo que é o nosso ofício, também deveria ser assim. Local e espaço para que a gente se envolvesse tanto ao ponto de perder a noção de tempo por estarmos desenvolvendo nossas habilidades e procurando cada vez mais novos desafios para realizar esse trabalho.
Este é o segundo eixo, o segundo ponto da estratégia de teoria de florescimento, onde eu transcendo da vida boa, onde eu já passei por essa alfabetização emocional, eu já reconheço em mim as emoções e percebo como eu reajo a elas. E agora eu vou para o meu trabalho e para as minhas relações na vida para buscar engajamento em tudo que eu faço. Engajamento significa ter comprometimento com tudo que eu faço. E esse comprometimento nem sempre vem de forma espontânea e natural. Eu posso sim olhar para essas atividades e procurar criar mais desafios para que eu use todas as habilidades que eu tenho. Ou, pelo contrário, olhar para esse desafio e procurar recursos para ganhar habilidades e aprender a lidar com esse novo formato de trabalho, por exemplo, remoto. Então, essa é a visão dessa perspectiva da teoria de florescimento, onde ao entrar numa vida engajada, onde o meu dia passa a ter muito mais momentos onde eu tenho a percepção de perda da noção do tempo, nós vamos para o terceiro passo. E nesse terceiro passo envolve-se a vida significativa, onde eu busco propósito nas minhas ações. Na próxima semana, o nosso encontro vai falar especificamente sobre vida significativa. A partir do momento que todas as minhas atividades do dia a dia, eu busco engajamento, eu busco ter um envolvimento, eu passo a ter uma maior facilidade de perceber propósito em tudo que eu faço. Gostaria de saber se tem alguma pergunta. É maravilhoso fazer o que faz sentido, sim, e o que faz sentido sentindo também. A hora que você coloca em ação aquilo que te faz feliz. Deixa eu rodar aqui para ver se tem alguma pergunta. Se alguém conhecia essa teoria, alguém que está nos assistindo conhecia essa perspectiva de estado de fluxo, de percebermos na nossa vida qual é o índice ou o grau de engajamento que eu tenho diariamente. Por quantas vezes eu me percebo perdendo a noção de tempo ao executar uma tarefa que não seja as redes sociais, muito pelo contrário, que seja algo que tem produtividade, que tenha alguma coisa palpável, realizável. Essa é a intenção. A Natália está dizendo que não conhecia. É uma teoria super interessante e quando a gente começa a aplicar, são passos super simples. Se a gente começar pelo primeiro passo, saber o que se deve fazer. Quantas pessoas acabam perdendo tempo no dia a dia porque não tem essa primeira informação? Não sei o que fazer, o que esperam de mim. E nessa comunicação vai muito além só do nosso trabalho. Nos relacionamentos isso é super comum, da gente não saber a expectativa que o outro tem de nós a partir daí começam-se vários problemas porque não se comunicou essa primeira etapa, essa primeira parte. O que o outro espera que eu faça, o que o outro espera de mim. Qual técnica você sugere para que todo momento você esteja presente em suas emoções no dia a dia? Essa percepção das emoções, particularmente de todas as técnicas que eu já conheço até hoje, a meditação ela é a mais eficaz. Pensando em meditação como um ato de ter atenção ao que você faz. Então, a pausa é algo que ajuda você a perceber suas emoções. No dia a dia, programar alguns momentos de pausa para quebrar o seu ritmo, que pode ser por fluxo, ou seja, engajamento numa atividade, mas também pode ser por distração. Algumas pessoas podem se perder em devaneio e de repente passou-se 30 minutos e essa pessoa está num movimento de distração. Então, no celular, você pode programar pausas de hora em hora por 1 minuto. E aí vocês vão falar, Marcele, mas 1 minuto não muda nada. Para quem não tem pausa nenhuma no dia a dia e segue no automático, 1 minuto é tempo pra caramba. E nesse 1 minuto, você observa a sua própria respiração. Você não precisa entrar num estado de meditação, como julgam ou consideram a meditação, porque a raiz da palavra meditação é ter presença na ação. E
quando você faz essa pausa de 1 minuto com presença na ação, o que é isso? Presença na sua própria respiração, você está praticando uma meditação. E aí você consegue perceber se você está cansado, desvitalizado. E é hora talvez de descansar um pouco, ser honesto consigo mesmo. Isso é viver em Ayurveda, é respeitar os seus próprios limites. Observar se você está com vontade de ir ao banheiro e às vezes nem percebeu que estava com vontade de fazer as necessidades naturais do corpo e suprimiu. É a hora que você observa se está com sede, se está com fome. Então, para começar a observar as emoções do seu dia a dia, o primeiro passo é muito sutil, que são as pausas. E essas pausas podem ser programadas no próprio despertador do celular. Você pode programar de 3 a 4 pausas no seu dia a dia, de 2 pausas no período da manhã, mais 2 pausas no período da tarde, e eu inseri recentemente mais uma pausa à noite para me dar limite da hora de parar o contato com a tela, para não me perceber às 9 horas da noite, por exemplo, ainda respondendo algum e-mail. E acredito que muitas pessoas podem, nesse momento, se identificarem com essa mesma questão, da gente não perceber e de repente já deu 9 da noite, a gente está engajado em algo que a gente gosta, que é o nosso trabalho, mas que também precisa ter limite e ter essa pausa. Acredito que o yoga também seja tão importante que é sinônimo de meditação. Com certeza, se é alguém que sabe, que conhece a prática do yoga, as próprias bases, né? Os yamas e os niyamas já trazem pra gente todo esse respaldo de respeito, de convivência consigo mesmo e com o outro, e os próprios asanas e pranayamas. Para quem conhece e já é um praticante de yoga, uma pausa para fazer alguns asanas, até mesmo na cadeira, já é fundamental. Mas eu recomendaria que na pausa vocês também tivessem o hábito de levantar. Nós estamos ficando cada vez mais tempo nessa postura sentado, onde os nossos membros inferiores estão perdendo força e resistência. Então, na pausa, também tenha essa atenção de mudar a posição do seu corpo e ficar de fato na posição ereta, com o apoio nos pés. Além do mais, vocês podem bater esses pés no chão, ajudando a circulação sanguínea a fluir nos membros inferiores. Tudo por conta da própria mudança anatômica do nosso dia a dia. Para a maioria das pessoas, mesmo que antes trabalhavam nos escritórios, em casa talvez não tenha o deslocamento mínimo, que era o fato de sair de casa para deslocar até o carro ou até a condução, coisas pequenas de passo a passo que talvez a gente não faça mais, algumas pessoas não façam e nem percebam que não estão fazendo mais e possam estar perdendo massa muscular. E ganhar músculo demanda tempo, trabalho. Isso acarreta várias complicações, inclusive na base dos elementos de baço pâncreas e estômago, que tem tudo a ver com a estrutura que está vinculada ao elemento kapha, que é trazer estrutura para a nossa vida. Sendo o nosso corpo muito reflexo do nosso estado mental, um corpo que fica cada vez menos estruturado, menos forte e resistência, vai tendo relações diretas com a nossa capacidade de força e resistência das gunas mentais também. Florais também é uma opção. Márcia Cristina está sempre defendendo, é professora de florais, então ela sempre defende os florais, com certeza. Floral é sempre uma opção. Com certeza, a semente do Sol BR está falando dos pranayamas, que também é bem interessante. Alguém mais tem alguma colocação de compartilhamento do estado de flow? Gostaria muito que vocês praticassem essa estrutura de saber o que se deve fazer, saber como deve realizar e perguntar o quão bem está se realizando essa tarefa. Esses 3 pontos são fundamentais para que no seu dia a dia você realize as suas atividades com cada vez mais engajamento. O feedback ele é fundamental para mostrar para a gente se a gente está indo na direção certa ou se a gente precisa aprimorar, acertar, ajustar a rota e o caminho. Isso faz com que a gente procure desafios maiores e treinamentos de mais habilidades.
E esse reflexo ele é aplicado em todas as áreas da nossa vida. Com certeza, eu sou super fã de homeopatia também. Obrigada pela presença de vocês. Na próxima semana, a gente vai falar sobre vida significativa, esse contexto de deixar um legado. E legado vai desde coisas simples, que podemos considerar simples, até grandiosidades que normalmente as pessoas relacionam o legado a grandes feitos de proporções enormes. E o legado começa com você mesmo, com a sua própria família, com a sua própria biografia. E aí na semana que vem falaremos um pouquinho mais sobre vida significativa e essa relação com a Ayurveda. Boa tarde para vocês, boa semana. Para quem não assistiu e quer acompanhar a vertente dessas emoções, das emoções básicas, todas as terças-feiras fica gravado aqui no YouTube, aqui no Instagram, como também no YouTube, e vocês podem assistir. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. Meu nome é Marcele Machado, faço parte da pós-graduação de Ayurveda do Naradeva Shala, e toda terça-feira, das 2 às 2h30, venho falar dessa relação do Ayurveda com a teoria do florescimento humano, essa vertente da psicologia com um olhar positivo para a vida. Obrigada pela participação de vocês, uma boa tarde a todos.